Olá, bem-vindos. Este podcast é uma atividade da disciplina de Metodologia de Ensino e Pesquisa Tecnológica do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade de Pernambuco, Campus Benfica, Escola Politécnica. Trata-se de um resumo de um artigo de revisão sistemática da literatura pesquisado em publicações internacionais, mas relacionado ao meu projeto de pesquisa, cujo tema é Alagamentos e Mobilidade Urbana, impacto dos problemas na drenagem e na circulação viária em Recife, Pernambuco. A apresentação do artigo que eu posso descrever, ele tem como tema impactos das inundações no trânsito urbano e na acessibilidade, o caso de Kinshasa. Tem como autores Yiri Stefantis, Paul Avner e Jun Hetcher. Além disso, ele é uma publicação da revista Pesquisa de Transporte e Meio Ambiente, a qual publica pesquisas originais sobre impactos ambientais do transporte, respostas políticas a esses impactos e suas implicações para o projeto, planejamento e gerenciamento de sistemas de transporte, com foco na interação entre transporte e meio ambiente. E só para registro, essa revista é parte integrante da plataforma Elsevier, com um escritório em boa parte da Ásia, Europa, Américas do Norte e Sul. Então vamos lá. Esse artigo mergulha numa pergunta crucial para as grandes cidades, especialmente em países em desenvolvimento, que é como os alagamentos afetam o transporte urbano, a acessibilidade ao emprego e, no fim das contas, o bolso das pessoas e a economia da cidade. O pano de fundo é a cidade de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, uma mega cidade com mais de 14 milhões de habitantes, frequentemente sujeita a chuvas intensas e alagamentos. Um estudo recente fez algo raro. Mediu com dados reais o que acontece com o sistema de transporte em dias secos e em dias de chuva, e traduziu esses impactos em 3 variáveis: tempo perdido, acessibilidade reduzida e prejuízo econômico diário aos usuários do sistema. O que os pesquisadores fizeram, o que encontraram e o que isso ensina a qualquer cidade que convive com alagamentos, inclusive cidades brasileiras, notadamente nossa Recife. E aí vem justamente a justificativa para o desenvolvimento, no meu caso, escolha desse artigo. Transporte urbano não é só deslocamento. Além de ser uma forma de proporcionar esse deslocamento, ele sustenta o desenvolvimento econômico, conecta pessoas e empregos, além de educação, saúde e outras oportunidades. Com as mudanças climáticas que vêm se intensificando, eventos de chuva intensa tendem a ser mais frequentes. E aí, em cidades com planejamento urbano frágil e drenagem insuficiente, os alagamentos viram uma grande trava à mobilidade e à economia local. Kinshasa é um retrato disso. Teve uma rápida urbanização, infraestrutura pressionada e alagamentos recorrentes. O estudo mostra, com números, como esses alagamentos atrasam viagens, mudam rotas e reduzem velocidade, encarecendo o dia a dia de toda uma população. E quais são os diferenciais trazidos por esse artigo que me chamaram a atenção? Foram 3 inovações que eu entendi serem importantes. Primeiro, os dados analisados em condição dupla, ou seja, os autores coletaram informações do sistema de transporte em dias secos e com chuva, criando feeds GTFS próprios para 4 modos de transporte público locais. Isso permitiu comparar intervalos, velocidade, desvio de rota de forma empírica. E aí, explicando, o GTFS significa Especificação Geral de Dados de Transporte Público, que é um padrão internacional de dados criado pelo Google e pela TriMet, que é uma agência de transporte de Portland, nos Estados Unidos, em 2006, para informações voltadas ao público de maneira uniforme. Um feed GTFS é uma forma de arquivos em formato de texto, onde as pessoas podem contribuir. E aí temos rotas, paradas, viagens, calendários de operação, tarifas e operadores desses sistemas de transporte. A segunda questão que me chamou a atenção foi uma rede multimodal completa. O estudo, além de transporte público, se voltou à rede viária para os carros, rede de pedestre, criando dados no OpenStreetMap, que é um mapa colaborativo adotado em todo o mundo desde 2004, que é semelhante ao Wikipedia, em que as pessoas podem contribuir adicionando, editando e corrigindo informações sobre ruas, ciclovias, praças, rios, prédios, enfim, equipamentos urbanos. E terceiro, mapas de alagamento de alta resolução, combinando mapas pluviais e fluviais que usaram diferentes períodos de retorno de 10 a 1000 anos
para observar como a rede reage com os intervalos mais frequentes e mais raros. Resultado, um modelo de cidade em modo seco e molhado, capaz de mostrar onde os alagamentos travam a cidade e quanto isso custa. E como eles mediram acessibilidade e atraso? A equipe de pesquisadores usou 3 peças de informação: pesquisa de viagem, dados de origem e destino de milhares de trabalhadores com perfil socioeconômico, o GTFS seco versus molhados para estimar como intervalos aumentam e velocidades caem na chuva, mapas de alagamento para ajustar a rede e, quando necessário, fechar trechos com mais de 20 centímetros de lâmina d'água, um limite a partir do qual veículos pequenos já não conseguem operar de forma satisfatória. Ou seja, propiciando operações de tráfego, mitigando os problemas com rotas alternativas, mas de forma planejada. Com isso, rodaram simulações de viagens para medir tempo de deslocamento casa-trabalho, perda de acessibilidade ao emprego, atrasos médios por área da cidade e quanto isso custa em dinheiro. Os principais achados da mobilidade encontrados pela equipe. Vamos aos números que mais doem. Em dias de chuva forte, os headways, que são os intervalos de viagem do transporte, aumentam. Em um dos modos mais vulneráveis, o intervalo médio cresceu de 42%, ou seja, de 31 para 44 minutos. As velocidades caem e a forma mais nítida foi um modelo que perdeu cerca de 4 km por hora em média. As rotas são desviadas ou até suspensas. Em alguns casos, algumas linhas de ônibus simplesmente não operam em condições úmidas severas, muito parecido com Recife, né? Isso se traduz em quê? Em viagens mais longas, imprevisíveis e caras para o usuário e para a sociedade. A acessibilidade aos empregos também cai e foi estimada uma perda média de 0,1% quando o deslocamento é a pé, onde a malha densa de caminhos ajuda a contornar bloqueios, a perda média de 5% para o transporte público e uma maior queda na rede de carros, uma perda média de 10,9% com picos de 90%. Traduzindo, mesmo quem tem carro pode ficar mais isolado de oportunidades de trabalho quando os caminhos críticos inundam. Observamos isso aqui em nossa cidade e é um resultado bem parecido com o que observamos em várias áreas alagáveis, quando junto inclusive com a questão da maré alta. Os autores também transformaram tempos de atraso em dinheiro, afinal, tempo é dinheiro. Eles valoraram o tempo com base na renda de cada trabalhador. O custo diário total dos atrasos, só por causa das inundações, é estimado em 1,16 milhão de dólares por dia, quando ponderado pela probabilidade de diferentes severidades de evento. Considerando os dias com interrupções ao longo do ano, isso dá aproximadamente 32 milhões de dólares anuais. É uma estimativa conservadora, não inclui danos relativos a pontes, outras vias, ou seja, o buraco é muito mais embaixo. Uma outra questão, de uma análise mais social, é sobre a equidade. Quem perde mais? O estudo apontou uma heterogeneidade, principalmente socioespacial. Áreas periféricas e de menor renda sofrem atrasos maiores, enquanto áreas mais centrais, melhores servidas por rede densa de transporte, terminam tendo menos impacto. Em Kinshasa, alguns bairros aparecem com maiores atrasos e já áreas como o centro têm atrasos menores. Esse recorte é vital, pois os alagamentos não atingem a todos por igual. E por isso aumentam desigualdades quando o sistema de transporte não é resiliente. Quando a drenagem não funciona, a mobilidade de quem tem menos opções colapsa primeiro. O nível de criticidade da rede é importante também ser destacado, porque para planejar bem é preciso priorizar. Os autores mediram a criticidade de segmentos viários não somente pela topologia, mas por caminhos reais de viagem. E aí, quais trechos são verdadeiros gargalos? Onde um bloqueio causa um efeito dominó na cidade inteira. São elementos de análise que foram considerados. Então, o estudo destaca corredores estratégicos, como a Via Expressa N1, e grandes boulevards que devem ser priorizados em projetos de drenagem, manutenção, obras e planos de contingência. Fazendo um paralelo com as cidades brasileiras, é justamente o que falta nessas cidades. Primeiro, a prioridade de intervenções em infraestruturas que promovam resiliência e, segundo, medidas mitigatórias, como alternativas para a circulação urbana. E um recado direto aos gestores: invistam onde o impacto é mais sistêmico, onde vai causar mais problemas.
A metodologia identificada no estudo, ela pode ser replicável. Então, é um mérito do estudo, justamente com base na coleta de dados em condição seca e chuva, que pode ser feita a baixo custo em qualquer cidade, com aplicativos móveis e equipe de campo. A integração com dados abertos, o OpenStreetMap, também está cada vez mais acessível. E pesquisas de origem, destino e bases administrativas ajudam a compor esse quadro. E aí, mesmo que a cidade não tenha esses dados, ela pode começar com um desenho mais simples e ir melhorando a matriz decisória dos investimentos na área de drenagem. E o que isso inspira para outras cidades? Gestores, técnicos e pesquisadores em outras cidades brasileiras, africanas, latino-americanas podem e devem considerar as seguintes premissas para a correta gestão do binômio drenagem e mobilidade. Primeiro, um diagnóstico integrado. Mapear alagamentos, rede de transporte e o impacto de tempos e acessibilidade. Buscar operações resilientes, protocolos para chuva, desvios pré-definidos, pontos de parada elevados e priorização semafórica adaptativa. Tecnologia, que promova informação para o usuário. Infraestrutura, obras de drenagem e soluções baseadas na natureza, como calçadas drenantes, canteiros pluviais, bacias de detenção, isso na via no entorno dos principais corredores mais relevantes. Priorizar pontos críticos, onde os investimentos devem ser aplicados primeiramente nos trechos que, se falharem, vão parar a cidade. Equidade, proteger periferias e áreas de baixa renda, onde os atrasos custam mais caro e oportunidades perdidas. Buscar métricas claras, tempo de restabelecimento da operação, redução de pontos de alagamento recorrente e variação do headway em chuva, perda de empregos, inclusive, e, para fechar, o planejamento com cenários claros. Trabalhar com períodos de retorno de 10, 50, 100 anos para orientar os investimentos de curto, médio e longo prazo. Concluindo, o estudo sobre Kinshasa mostra com dados algo que muitas cidades já sentem no dia a dia, e sem uma boa drenagem não há mobilidade sustentável. Os alagamentos não só atrasam, eles encarecem a vida, reduzem oportunidades e ampliam desigualdades. A boa notícia é que dá para agir. Integrar informações, priorizar trechos críticos, combinar obras com soluções verdes e operar melhor em dias de chuva. Se sua cidade convive com alagamentos, comece pelo básico: medir, mapear, priorizar. Esse é o primeiro passo para transformar dados em resiliência, tempos de viagem mais previsíveis e uma cidade que continua funcionando mesmo quando chove. Era isso. Obrigado a todos por chegarem até aqui e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Quero também registrar o agradecimento à professora da disciplina Metodologia de Ensino e Pesquisa Tecnológica, a professora doutora Emília Coman Rabani, por estabelecer esse formato de atividade de podcast que criou essa dinâmica diferente de pesquisa, estudo, contextualização, resumo e principalmente para fazer o link com o artigo estudado, com o artigo que nós teremos que desenvolver para revisão sistemática de literatura e até mesmo para o projeto de mestrado que todos nós, alunos do curso de mestrado, temos e estamos aí justamente com esse propósito. Um forte abraço a todos.